Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Confeitaria Low Carb Descomplicada. Hoje nós vamos desvendar os segredos da Low Carb. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um guia prático de substituições que vai transformar as suas receitas tradicionais em opções deliciosas e saudáveis ideais para quem busca uma dieta low carb. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber todas as nossas dicas e vídeos semanais. Vamos lá! Antes de começarmos com as substituições, é importante entender o conceito de low carb. Uma dieta low carb é baseada na redução significativa do consumo de carboidratos, priorizando alimentos ricos em proteínas, gorduras saudáveis e vegetais. Essa abordagem pode trazer diversos benefícios à saúde e contribuir para a perda de peso e tratamento de diversas doenças. Para transformar uma receita tradicional em low carb, é essencial conhecer alguns ingredientes-chave, como as farinhas low carb mais utilizadas, que são as farinhas de amêndoas, a farinha de coco, psyllium. Elas são ótimas alternativas para substituir a farinha de trigo. Além disso, os adoçantes naturais, permitidos na low carb, eritritol, xilitol, estévia, eles podem ser utilizados na substituição do açúcar refinado. Para transformar uma receita tradicional em low carb, é essencial conhecer alguns ingredientes-chave utilizados nesse tipo de culinária. O primeiro são as farinhas low carb, como farinha de amêndoas, farinha de coco e psyllium. Elas são ótimas alternativas para substituir a farinha de trigo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de um vídeo completo que eu já gravei explicando e falando tudo sobre todas as farinhas low carb. Outro ingrediente chave também são os adoçantes, e na low carb são permitidos os adoçantes naturais de baixo índice glicêmico, que é o eritritol, xilitol e estévia. Eles podem ser utilizados em substituição ao açúcar refinado. Também vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu explico a diferença entre o xilitol e o eritritol para vocês assistirem. Agora vamos lá para a parte prática. Nas receitas tradicionais, geralmente a gente usa a farinha de trigo, que no mundo low carb não é bem aceita, né? Então, para substituir a farinha de trigo nas receitas low carb, o mix que a gente usa mais versátil e mais comum é a proporção de farinha de amêndoas com farinha de coco. A farinha de amêndoas ela é responsável por trazer a estrutura da receita e dar umidade nas nossas massas de bolos, de pães, de salgados. E a farinha de coco, ela vem para poder estruturar um pouquinho mais a massa, tirando o excesso de umidade. Vocês já viram aí algumas receitas que vocês acham na internet? Às vezes testaram aí na casa de vocês receitas low carb que ficam muito úmidas, com aquela aparência de massa úmida, de pudim? Então, é porque a farinha de amêndoa ela é muito úmida. Se usar ela sozinha, a receita fica com esse aspecto. Então é por isso que a gente entra com a farinha de coco para reter um pouco desse excesso de umidade e estruturar as nossas massas. Então, a substituição base, padrão aí, é que a cada 100 gramas de farinha de trigo, você use 80 de amêndoas e 20 de coco. Use esse mix para substituir e transformar suas receitas tradicionais em receitas low carb. Agora vamos falar sobre os adoçantes. Os adoçantes liberados na linha low carb são os naturais, de baixo índice glicêmico. São eles estévia, eritritol e xilitol. Para substituir o açúcar pelo adoçante, eu utilizo sempre a seguinte lógica: açúcar para adoçante. Se na receita pede 100 gramas de açúcar ou uma xícara de açúcar, eu uso sempre a metade da quantidade de eritritol ou xilitol, tá? Então aqui eu vou usar ou 50 gramas ou meia xícara. Sempre a metade da quantidade,
para não ficar aquele dulçor muito forte, aquele gosto de adoçante, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um bolo, Jéssica, aqui um bolo da minha avó, a receita da minha avó. Nesse bolo tá pedindo 100 gramas de açúcar, então você vai substituir para adoçante, mas coloca 50. Você pode provar a massa e ver se tá o seu gosto. Se não tiver, coloca um pouquinho mais, tá? Mas é sempre essa base aqui que eu uso, sempre a metade. E a mesma coisa se você quiser fazer o inverso. Às vezes eu vou ensinar receitas aqui no meu canal que são com adoçante. Você não pode comer adoçante, você quer com açúcar. Então, se eu falar que a receita com adoçante leva 50 gramas de adoçante, você vai colocar a mesma quantidade de açúcar, não é a metade. Você não vai fazer a mesma lógica inversa, tá? Então, se uma receita for com açúcar e pedir adoçante, sempre a metade. Mas se for de adoçante para açúcar, você vai colocar a mesma quantidade. Entendeu? Tudo certo? A estévia é um adoçante de alta intensidade, então tem que tomar cuidado e ela não tem corpo para as receitas de massa, de bolo. Então sempre que for usar ela, tem que ter mais cuidado ainda. Agora vamos falar de gordura. As gorduras saudáveis desempenham um papel importante em uma dieta low carb. Você pode substituir os óleos vegetais refinados por óleo de coco, manteiga ghee e azeite de oliva. Essas gorduras dão um sabor incrível nos doces e ainda trazem benefícios para a saúde. Então, as gorduras refinadas, como óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, você vai substituir de forma igual para óleo de coco. O óleo de coco eu sempre gosto de usar nas receitas doce. O meu preferido é o extra virgem sem sabor. Nas receitas salgadas, eu gosto de usar o azeite extra virgem ou a manteiga ghee. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo mostrando como que eu preparo a manteiga ghee de uma forma bem econômica e transformando a manteiga tradicional numa versão muito mais saudável. Depois vai lá conferir. Uma dica importante é sempre fazer testes antes de apresentar seus doces low carb aos clientes. Ajuste as proporções e sabores conforme as suas preferências. E lembre-se, a prática é fundamental para aperfeiçoar as receitas. Isso que eu dei para vocês é um guia padrão, mas a gente só consegue aprimorar e deixar tudo perfeito se a gente for para o campo de batalha, que é a nossa cozinha. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Compartilhe ele com todos os entusiastas aí da low carb, todo mundo que gosta de cozinhar de forma mais saudável, que precisa mudar os hábitos, e também com os empreendedores saudáveis. Espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever aqui no meu canal, toda semana tem vídeo novo, então se inscreva para receber todas as notificações dos vídeos e acessar as dicas que eu trago aqui para vocês. Um beijo e até a próxima!